eu vou fazer essa palestra sobre uma visão da ciência oculta sobre o suicídio. Há pouco menos de 3 meses, eu perdi um grande amigo que, infelizmente, se suicidou. E eu tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes, apresentando alguns desses pontos, mas eu achei que era importante deixar isso sistematizado com mais ênfase para poder ajudar outras pessoas, possivelmente uma pessoa que seja, né, já é um valor importante. Né? Meu nome é Marcelo Luiz, eu sou membro da Loja Brasília e membro da Sociedade Teosófica desde 2005. Essa é a Helena Blavatsky, que é a fundadora da Sociedade Teosófica, uma das fundadoras, né? E essa frase eu achei que era um bom início para o nosso evento. Né? A teosofia é a ciência da vida, é a arte de viver. Então, a gente vai aprender com alguns ensinamentos aqui sobre essa arte de viver. Né? Antes de mais nada, eu tenho começado minhas palestras sempre com essa citação de Siddhartha Gautama, o Buda, que é um critério para a aceitação de ideias. Né? Ele definiu numa preleção para os Kalamas, ele fala isso, né? Não sigam algo que encontrarem por ouvi-lo repetidamente, nem pela tradição, nem pelos boatos, nem por estarem em uma escritura, nem por suposição, nem por um axioma, nem por um raciocínio ilusório. Nem por uma tendência para uma ideia sobre a qual já ponderou, né? Às vezes você já pensou muito sobre um assunto, alguém vem falar, você, então é isso, né? Nem pela capacidade aparente de outra pessoa, nem por consideração, pois o monge é nosso professor, né? Então, mesmo tendo alguém que seja um professor, a gente tem que questionar, né? E ele vai dar os critérios agora, né? Kalamas, quando vocês souberem por vocês mesmos que essas coisas são boas, não são censuráveis, são elogiadas pelos sábios, e se empreendidas e observadas, levam ao benefício e à felicidade, entrem e permaneçam nelas. Então, é para a gente ficar sempre, chegar à conclusão por nós mesmos, né? Então, suicídio, vidas perdidas por todo o planeta. Essa é uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico, agora de outubro, né? Como está a água, Irã Gonçalves Júnior. Então, ele dá alguns números sobre o tamanho do problema para a humanidade, né? O suicídio é a segunda causa de óbito no mundo, entre jovens de 15 aos 29 anos, quer dizer, os mais novos, e a gente vai ver ao longo da palestra que quanto mais novo o suicídio, pior é para a pessoa. Né? Então, entre jovens dos 15 aos 29 anos, perdendo apenas para acidentes de tráfego. Na Europa, para a mesma faixa etária, é a primeira causa. Nas Américas, é a terceira, suplantada pela violência interpessoal e acidentes de tráfego. O suicídio permanece na lista das 10 maiores causas de óbito até a 5ª década de vida. Né? Então, até os 50 anos, continua sendo um dos motivos principais de acidente, de óbito. Né? A OMS fala que tem 800 mil casos por ano e cada pessoa tenta 20 vezes. Projeta que ocorrem 20 tentativas, né? Então seriam 16 milhões de pessoas por ano. E aí, chegando no Brasil, a gente tem atualmente 55 mil casos de suicídio por ano, ou seja, uma média de 25 por dia, né? Dá quase 1 por hora, né? Mais de 1 por hora. E se você somar isso tudo, é como se caíssem 4 aviões da ponte aérea Rio-São Paulo por mês. Né? E quando boto por mês, né? Quer dizer, é uma coisa, um acidente, fica todo mundo comovido por muitos anos. Né? Mas isso como vem acontecendo aos poucos, né? Assim, não se tem a noção do todo, né? O assunto fica em segundo plano. Né? Onde estão essas vítimas? Que doença é essa? As vítimas estão escondidas pela convenção social amplamente aceita de que é melhor não falar nesse assunto. Os familiares não falam, os amigos e conhecidos não comentam. Talvez sejam 2 mortes, o que obtemos com esse silêncio. A vítima se mata fisicamente e nós matamos qualquer tentativa de compreensão do que aconteceu.
Então, a gente vai aqui tentar entender, atingir esse objetivo, né? Permitir ao estudante conhecer a visão da ciência oculta sobre a importância da preservação da vida, condição necessária para a evolução do homem, e demonstrar que o suicídio nunca é uma solução para reduzir o sofrimento, porque esse é o ponto, né? Sempre não, mas normalmente é tido pela pessoa que se suicida como uma solução para reduzir seu sofrimento. E eu vou tentar demonstrar nessa palestra que, pela ciência oculta, isso não vai acontecer, isso vai piorar o sofrimento da pessoa. E o que é ciência oculta, né? Ciência oculta é a ciência dos segredos da natureza física, psíquica, mental e espiritual, conhecida pelo nome de ciências herméticas e esotéricas. No Ocidente, pode-se citar a Cabala, no Oriente, o misticismo, a magia, a filosofia e yoga, entre outros, né? Então, é só mais uma explicação sobre o que é ciência oculta. Ela tem outros sinônimos, né? Sabedoria secreta ou teosofia também. Então, eu vou sempre apresentar as citações, entre aspas, tá? E aqui embaixo vai ter a fonte para quem quiser depois conferir, como o Buda recomendou, né? Que a gente possa conferir ou então se aprofundar em cada um dos assuntos, tá? Então, essa sabedoria secreta é o fundamento de todas as antigas filosofias e religiões, tanto da indiana quanto da egípcia, caldeia, zoroastriana, grega e etc. Seus traços são encontrados em todas as épocas e países, não havendo erro maior do que supor que sua veracidade dependa de qualquer autoridade única. Então, o nosso lema do emblema aqui, não há religião superior à verdade, né? A verdade, ela tem uma vantagem porque ela não é propriedade de ninguém, né? A verdade, todos que conseguirem. O erro sempre alguém propõe uma mentira e foi ele que mentiu, né? Agora, a verdade, ela é comprovável por todos, né? Que tiverem aquela visão. Então, não é uma autoridade única que descreveu as verdades que a ciência oculta apresenta, né? Elas foram confirmadas por dezenas de gerações de adeptos aí, em todas essas civilizações. Então, esses iniciados e adeptos formam uma sucessão ininterrupta desde a primeira aparição do homem no planeta. Aí aqui tem mais... Isso é uma explicação das chaves de interpretação que confirmam que alguma coisa é verdade, né? Que os adeptos conseguem confirmar por 7 chaves de interpretação. Não é apenas, e a matemática é apenas uma delas aqui, né? Chave numérica, simbólica e geométrica, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto, é só para dar uma pincelada que, como eu falei que é a visão da ciência, uma visão da ciência oculta, né? Então, estou citando alguns filósofos aqui, até o próprio Heródoto, Tales, Parmênides, Empédocles, até o próprio Moisés, né? E Jesus passou seus primeiros anos de vida estudando ciência oculta. Bom, as doutrinas teosóficas são um direito inato de toda e qualquer alma humana, isso também eu acho importante, né? Bom, então qual é a nossa agenda para hoje, né? Eu vou apresentar as fontes de referência que eu usei aqui na pesquisa, né? Depois uma rápida explicação sobre a vida, como ela surge, o que é e onde se manifesta. Depois sobre o homem, já a vida é uma visão de todos os reinos, né? Depois a vida humana no ciclo da necessidade. Depois explicar rapidamente a morte natural, qual é o processo que ocorre, e uma investigação sobre a depressão, tida como a causa principal dos suicídios. E esse que, para mim, é o ponto central da palestra. O suicídio nunca reduz o sofrimento humano. Eu acho que essa é a mensagem que, se eu conseguir sensibilizar vocês para essa conclusão aqui, vai valer a pena. E, finalmente, preservar a vida para poder evoluir, né? Então, esse aqui é o objetivo de se manter vivo, é que a gente está num processo evolutivo contínuo. Então, as fontes de referência que a gente vai usar,
aqui tem, sendo a doutrina em si mesma o resultado de milênios e milênios de pensamento, não pode deixar de constituir o patrimônio comum dos adeptos de todas as nações da Terra. Foi aquilo que a gente viu já lá, né? Então, a gente vai usar a bibliografia toda da Blavatsky, aqui os volumes 6 volumes de Doutrina Secreta, os 4 Dizes Sem Véu, Chave para a Teosofia, o Esoteric Papers da Blavatsky, onde ela mostra o esquema dos princípios do homem, que a gente vai usar intensamente, os 15 volumes do Collected Writings e esses 2 últimos aqui, textos seletos de Blavatsky, recém-traduzidos. Isso tem menos de 3 anos que essa obra foi publicada em Portugal. E as cartas dos Mahatmas, tá? Que se integram como uma luva em tudo que a Blavatsky escreveu, porque são 2 Mahatmas, o mestre Moria e o mestre Kutumi, que escreveram essas cartas e enviaram para o Sinnett, A.P. Sinnett, que era um jornalista inglês que viveu no final do século XIX, na Índia. Esses Mahatmas quem são? São chamados também de mestres ou adeptos, né? O Mahatma é alguém que desenvolveu faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade adquirirá ao longo de inumeráveis encarnações, durante seu processo de evolução. E ele é a floração de sua época e poucos adeptos aparecem durante um século, né? E eles são homens vivos também, eu não coloquei aqui, mas isso é importante dizer. Tá? E são os autores da doutrina secreta junto com a Blavatsky. Tá? Eles, em 2 correspondências, eles afirmam que é a produção tríplice deles com a Blavatsky, a obra Doutrina Secreta. Tanto o mestre Kutumi aqui, quanto o mestre Moria diz também. A Doutrina Secreta é ditada a Upasika. Upasika era o apelido da Blavatsky que eles davam, que chama discípula. Ela era discípula do mestre Moria, assim como o Subahal. Então, o Subahal era vedantino e a Blavatsky era budista. Ele era Advaita. Bom, e um lembrete aqui, né, que tudo que a gente for falar, sempre os mestres enfatizam muito isso, que eles apresentam a regra geral, mas sempre tem exceções. Tá? Então, a gente lembrar que, mas teve aquele caso. Não, eles falam que o que lhe foi ensinado é a regra. Tenha sempre presente que há exceções para cada regra, e a partir dessas exceções, há outras exceções colaterais. Então, a gente não achar que o que está dito, não, todos os casos são assim. Então, a gente tem que ir entendendo aos poucos quais são essas regras e exceções, que isso vai formando um arcabouço lógico muito resistente, que eu tenho estudado isso esses anos todos e cada vez eu me convenço mais da veracidade de todos esses ensinamentos aqui. Então, as exceções fortalecem a regra. E aqui, especificamente sobre o suicídio, eu vi esse texto da Blavatsky, que ela falou isso. Tratar exaustivamente todo e qualquer caso de suicídio e seus estados pós-morte exigiria uma prateleira de volumes na biblioteca do Museu Britânico. Então, é aquele negócio, cada caso é um caso, mas a gente tenta generalizar para simplificar aqui a explicação. A vida. Então, a vida em vários reinos aqui, né? Desde um átomo ali até o reino humano. Né? Então, isso aqui entrando um pouco na cosmogênese, na explicação de como o cosmos se forma. Existem um princípio único, que é espírito-matéria, que, quando a manifestação começa, ele se divide em 2 princípios. Um princípio espiritual universal, que é o espírito, que é o doador da vida, e que a principal qualidade, o principal atributo do espírito é expandir-se. Então, o espírito é o Brahma. Esse Brahma quer dizer expansão. Né? Então, o espírito, que é Purusha em sânscrito, ele tem a qualidade, o atributo de se expandir. E, por outro lado, matéria, que é o outro princípio universal, espírito-matéria antes da manifestação, espírito e matéria depois da manifestação. A matéria tem como atributo principal agregar, fecundar. Então, o espírito é a força centrífuga e a matéria é a força centrípeta, que também é chamada de prakriti. Né? Então, quando há mistura de espírito e matéria, o que acontece? Surgem consciência e vida. Então, daí que vem a vida.
é como uma tensão dinâmica aqui entre... É porque o espírito solto, ele... O sopro é uma boa metáfora para o espírito, ele se espalharia sempre, né? E aí, você, quando coloca, por exemplo, numa analogia com uma bolha de sabão, o espírito é o sopro que vai se expandir. E a matéria, a água com sabão, ela vai... Eu tenho um filmezinho aqui que mostra o que acontece quando você sopra uma bolha na neve, né? Então, a gente vê que, visualmente, a gente enxerga... isso seria o arco descendente, o espírito se materializando, vai cristalizando ali dentro, né? Então, a gente vê na neve, fica bem didático esse exemplo. Como que o espírito precisa da matéria para ficar retido ali, e ali que a consciência vai vir disso aí, tá? E a vida não está apenas no homem, né? Ela está em tudo, e tudo é consciente. Essa consciência e vida se manifesta em tudo que está no universo. Então, vemos a vida como a única forma de existência que se manifesta no que é chamado de matéria. Ou, como no caso do ser humano, então, para o homem, né? Vida é o que nós chamamos de espírito, alma e matéria. Errando ao separar esses elementos, né? Mas a gente didaticamente separa em 3 e depois em 7. Então, a matéria é o veículo da manifestação da alma, nesse plano de existência, aqui no nosso plano. Então, a gente tem a alma, é o veículo em um plano mais alto para a manifestação do espírito. Então, o espírito é encapsulado pela alma e a alma é encapsulada pela matéria. Então, ficam os 3 dentro de todos nós aqui e de tudo que está vivo, não só no reino humano, mas em todos os outros, né? Então, esses 3 formam uma trindade sintetizada pela vida que permeia todos eles, né? E no homem, essa é uma representação verdadeira de você olhando para um homem, um adepto veria mais ou menos essas cores aqui, e cada cor dessa é um dos princípios do homem, que é um elemento que a gente vai usar essencial aqui para fazer as explicações. Então, essas cores, simbolicamente, a Blavatsky representou por essa figura aqui, tá? Que são as mesmas cores, e a gente vai usar essa figura simbólica para demonstrar como que esses princípios do homem se desmembram após a morte e são remontados na próxima vida. Então, são esses 7 princípios do homem. O espírito Atma, que é representado por esse sol aqui, que, na verdade, isso aqui foi uma arte minha, que o original não tem isso aqui, tá? Ele termina aqui. Eu botei só porque o Atma ficava faltando, porque é justamente o princípio que não é um princípio do homem, é um princípio universal. Depois, Budi, ou alma espiritual, depois esse ovo áurico aqui, que é o nosso repositório de dados, todas as informações kármicas, todas as vidas nossas vão ficando nesse repositório azul aqui, o ovo áurico. E depois a mente, que se divide em manas superior e manas inferior. Kama, sede dos desejos, que é assim, aqui o umbigão aqui nosso, né? E prana. Então, prana que é a vida, tá? Tecnicamente é esse terceiro princípio aqui. Depois ainda tem o corpo astral, que é esse roxo aqui, o linga, é o corpo, que é o duplo astral, também conhecido, né? E o corpo físico, tá? Então, prana, sendo o princípio vital, impregna todos os outros princípios, ou o ser humano total. Então, tem vários sinônimos para prana: vida, princípio vital, essência vital, jitvatma, vitalidade. Ele permeia todos os seres do universo. E uma metáfora que ela fez aqui também interessante é que essa vida universal que está em toda manifestação é como um oceano, que é jiva. E cada ser humano, quando vai nascer, ele é como se fosse uma esponja que é mergulhada nesse oceano de vida, e enquanto essa esponja está com água, a gente tem vida. E quando... sem prana, sem vida, que é o símbolo da morte, né? Então, quando essa água acaba de escorrer, o prana terminou e é tecnicamente o que é a morte, né? E como não existe nada inorgânico no universo, né, a gente vai ver aqui que, se tudo é orgânico, a gente teria que considerar os reinos da natureza, né? A ciência oculta apresenta
que a vida evolui em 7 reinos. Tá? Então, aquele Atma, que é aquele princípio espírito universal que cada um de nós tem, ele está presente em todos os seres e de todos os reinos. Então, a gente vendo essas linhas verticais são os reinos. Tá? A gente tem aqui o reino elemental inferior. Esses 3 primeiros reinos elementais, eu tenho o elemental inferior, intermediário e superior. São reinos subfísicos. Quer dizer, a gente não vê no microscópio, mas existem. E são essenciais para... a gente vai ver sobre cada pensamento do homem, ele se amalgama com esses elementais e vira uma coisa viva. Então, esse Espírito Universal vai passando pelos reinos e fazendo essa caminhada, depois passa pelo reino mineral. Esses 4 seguintes são mais conhecidos, né? O mineral, vegetal, animal e humano. Né? E naquela descida, o Espírito aqui está descendo na matéria. E, ao mesmo tempo, ele está evoluindo gradualmente na forma. Né? A forma está ficando mais densa, até no máximo de materialidade é no reino mineral. E depois ele continua, o Espírito vai reacendendo e a forma vai sendo dissipada, do outro lado ali. Tá? Então, aquele Espírito e matéria, Purusha e Prakriti, à medida que essa essência monádica, ou alma universal, vai evoluindo por esses reinos, o nível de consciência vai aumentando. Então, todos esses reinos são vida, mas a consciência vai crescendo gradativamente. Tá? Então, aqui na doutrina, a Blavatsky fala, né, existem 7 reinos. O primeiro grupo compreende 3 graus de elementais, né, esses 3 aqui. Ou centros nascentes de força, e eles caminham da plena inconsciência à semi-percepção. Isso é o grau de consciência dos elementais. Então, eu botei ali, plena inconsciência, inconsciência parcial, semi-percepção. Os 3 primeiros reinos. Depois, dividido nossos reinos em 7, os últimos 4 são o que a ciência exotérica é a ciência popular, tá? A ciência acadêmica. A ciência oculta chama esotérica com S. Então, a ciência exotérica classifica como 3, porque o reino humano está dentro do reino animal, né? Pela biologia. Né? Então, as entidades respectivas desses reinos são divididas por nós em consciência germinal, instintiva, semiconsciência e consciência completa. Então, só no homem que a consciência atinge a consciência completa, mas isso foi um grau crescente. Tá? Por isso que, na verdade, quando a gente estuda isso aqui, eu parei de beber depois de ver esse tipo de coisa. Né? Uma vez um amigo falou, beber cerveja sem álcool só se eu der uma cabeçada na parede depois, porque não serve para nada. Eu falei assim, caramba, mas você está buscando a inconsciência, né? Aí você fala assim, mas isso vai contra o processo, né? Aí você fala, aquela frase me caiu assim, eu falei, bom, agora eu entendi o que eu estou fazendo bebendo. Vamos lá. A vida humana no ciclo da necessidade. Eu me perguntava, necessidade de quê, né? Que ciclo é esse? A necessidade é de evolução. Então, chama ciclo de necessidade de evolução. Tá? Então, a Blavatsky fala aqui, segundo a doutrina secreta, para cumprir o ciclo da necessidade e progredir em sua tarefa de evolução, tarefa de que ninguém se pode eximir, aqui começou a citar, tá? Nem pela morte natural, nem pelo suicídio, devemos todos atravessar o Vale dos Espinhos antes de entrar nas planícies de repouso e da luz divina. E assim os homens continuarão a renascer em novos corpos até que estejam suficientemente puros para passar a uma forma superior de existência. Quer dizer, o reino humano não é o último. Depois do reino humano, a gente vai entrar em hierarquias. Cada um de nós vai fazer parte de uma hierarquia, que são as hierarquias dos Jian-Shohans. Então, se a gente pensar naquela essência monádica, a mônada é os Atma, Buddha e Manas, aqueles 3 princípios superiores, tá? No homem. E aqui a gente vai pegar aquela essência monádica, o Atma, o espírito universal,
e vai ver como é que ele caminha ao longo dos tempos aqui, né? Então, a mônada de cada ser vivente é um Dian Chohan individual em potencial, né? Distinto dos outros e com uma espécie de individualidade espiritual que lhe é peculiar, durante um determinado manvantara, que quer dizer manifestação. Então, existem ciclos periódicos de manifestação e repouso no universo. Do Big Bang ao Big Crunch, vamos chamar assim, né? Vai tudo repousar novamente. E durante a manifestação é o momento em que a gente tem a oportunidade de evoluir, passando por aqueles reinos que a gente viu, elementais, mineral, vegetal, animal, humano, super-humano, que seria dos Mahatmas aí. Depois tem um tempo de repouso, onde tudo para. E depois recomeça. E aí a gente vai entrar nessas hierarquias que eu falei, né? Hierarquia de Dian Chohan de terceira ordem, que é a mais inferior, a que cuida, por exemplo, da humanidade da Terra. A segunda, depois eles evoluem para a hierarquia de segunda ordem, que é a que cuida da cadeia planetária terrestre, até chegar numa hierarquia de Dian Chohan de primeira ordem, que é a que cuida do sistema solar, para tudo funcionar bem. Tá? Então, para que todo esse trabalho? Né? Eu falei, nossa, mas isso é muito lento. O motivo de toda evolução é a aquisição de experiência. Cada mônada dessas que passou por esses reinos está aumentando o seu grau de consciência e de experiência. Né? Então, o homem, e esses Dian Chohans, que são chamados de deuses, esses são os deuses que criam os mundos. Mas ele não foi tornado Dian Chohan por alguém. Ele não pode nascer ou aparecer subitamente no plano de existência como um anjo plenamente desenvolvido. Ele precisa tornar-se. O que é tornar-se? É passar pela experiência e ir aumentando seu grau de consciência gradualmente. Então, a hierarquia celeste, que são essas hierarquias que eu falei, que gerenciam o sistema solar aqui, do atual Manvantara, da nossa manifestação, será transferida no próximo ciclo de vida para mundos superiores mais elevados e dará lugar a uma nova hierarquia composta dos eleitos de nossa humanidade. Então, o nosso trabalho futuro é virar um Dian Chohan desse para gerenciar essas... Mas os trabalhos vão ficando cada vez mais difíceis no futuro, né? Então, não é ficar eternamente à direita de Deus Pai descansando, né? Os trabalhos vão ser mais complexos. Uma Manvantara manifestação. Né? Bom, aí agora a gente já vai entrar especificamente nos locais onde vai acontecer o pós-morte. O processo de morte, de vida e morte do homem ocorre em 3 lokas, que é um termo sânscrito também, que quer dizer regiões. Então, loka é uma região ou lugar circunscrito. Em metafísica é um mundo. É mais fácil chamar de um mundo, tá? Esfera ou plano. E, além de ser um mundo, ele é um estado de consciência, simultaneamente. Então, a gente tem aqui a Terra, que eu vou representar em todas as ilustrações daqui para frente, a cor verde, tá? O Kama Loka, o mundo dos desejos, que vai ficar na cor vermelha, e o Devakan, ou Devachan, que é na cor azul. Então, eles são locais por onde cada ser humano vai passar no pós-morte. A Terra não precisa falar, que todo mundo conhece bem. E esse Kama Loka, o que ele é? Mundo do desejo ou atmosfera da nossa Terra. Assim chamada porque os seres que a ocupam estão sujeitos aos desejos de comida, bebida, sono e amor. E aí, os sinônimos nas outras tradições, né? É o Hades dos gregos antigos, o Amenti dos egípcios, a região das sombras silenciosas, o limbo ou purgatório. E purgatório a gente conhece, né? Dos católicos romanos, e a terra de verão dos espíritas. Então, o purgatório é esse momento, esse local por onde a gente passa no pós-morte. E o Devakan é o quê? Estado subjetivo de bem-aventurança dos princípios superiores do homem depois da morte do corpo físico. E os sinônimos é o Svarga dos hindus, o Sukhavati dos budistas e o céu dos zoroastrianos e dos cristãos. Só que não é o céu que a gente vai ficar para sempre. A gente vai ver que é um ciclo em que a gente vai passar por ele e voltar. Tá? Então, como é que a gente pode resumir isso? Esse processo de nascer, morrer e renascer. A alma humana, uma vez lançada nas correntes de evolução como uma individualidade humana, que é esse ego reencarnante, o 5º princípio, atravessa períodos alternados de existência física e de existência relativamente espiritual.
Então, a vida física aqui na Terra é uma vida astral relativamente espiritual no Kama Loka. E aí ele vai passando, depois de passar pela vida astral, ele entra na vida espiritual, né? Ele retorna à existência espiritual, que é o Devachan, após cada vida física, através da região intermediária do Kama Loka, para descanso e revigoramento. Tem um objetivo, essa passagem pelo Kama Loka e depois pelo Devachan. E para a absorção gradual à sua essência da experiência de vida adquirida na Terra ou durante a existência física. Então, o objetivo é que a gente consiga digerir, incorporar na parte eterna nossa todas as experiências que a gente teve naquela última vida. Esse é o objetivo do pós-morte. Isso tudo só começou a acontecer depois que o homem recebeu a mente, tá? Porque antes não tinha necessidade. Não vou entrar nisso não, porque já tem coisa demais aqui. Bom, e aí o Subahal resume em 7 estados que a gente passa nesse ciclo. Vida física aqui, fácil, né? Todo mundo conhece. Depois tem um estado entre a vida física e a vida astral, no pós-morte já. A vida astral, depois um estado entre a vida astral e a vida espiritual e 3 estados de consciência na vida espiritual lá, que seria o Rupa Loka. Bom, não vou falar desse também não. São estados que a gente vai ter que vivenciar dependendo do que a gente produziu aqui, tá? E depois essa setinha aqui é fundamental, tá? O 8 ali que a gente vai voltar aqui, que é o renascimento físico, que é o 8º estado. Então, vida física, astral e espiritual. Agora, é muito importante isso aqui. A vida física é o mundo das causas. E a vida espiritual e astral, o mundo dos efeitos. Então, nos efeitos, a gente colhe o que plantou aqui nas causas, né? Então, assim como num rosário composto de contas alternadamente brancas e pretas, aquela concatenação de mundos, esses 3 mundos aqui, né, é composta de mundos de causas e de mundos de efeitos. Então, está aqui a Terra no mundo das causas e os 2 de lá no mundo dos efeitos. E os últimos são resultado direto produzido pelos primeiros. Aí ele reforça também que o mundo de causas é ativo e o mundo de efeitos é passivo, né? Então a gente sai de um mundo positivo de causas e para um mundo negativo de efeitos. Bom, a morte natural, como é que ela acontece? Qual é o conceito de morte natural? A morte é a morte provocada pela velhice, pois não é a natureza que cria doenças, mas é o homem. A missão e o destino dele na economia da natureza é ter uma morte natural provocada pela velhice. Esse é o projeto. Salvo acidentes. Quer dizer, acidentes acontecem, alguém pode morrer de um acidente, tá? Então, salvo acidentes, nenhum homem, nenhum animal selvagem livre morrem devido a doenças. Quer dizer, isso quer dizer que as doenças, o próprio homem que introduziu aqui, né? Agora, um conceito importante também, que é sobre a diferença entre morte encefálica e a morte cardíaca, né? Que é a morte mesmo final, né? A morte encefálica é apenas aquela que diagnostica quando começa já a doação de órgãos e tal, né? Agora, a morte cardíaca é explicada como realmente a morte que interessa para o processo evolutivo, tá? Então, há no coração um ponto, um centro de vida chamado sede de Brahman, que é o último a cessar de bater. Então, enquanto essa sede de Brahman não para de bater, você ainda está vivo, quer dizer, você ainda está nesse processo de transição entre a vida e a morte. Então, esse ponto no coração é o primeiro centro vital que funciona no feto e é o último que morre no organismo. Então, é como se fizesse uma conexão ali. Então, quando o coração humano começa a bater, que eu acho que eu tirei essa transparência aqui, acho que é por volta de 20 dias, é que a vida está ancorada naquele ser humano, né? Eu ia fazer essa palestra falando também de eutanásia, de pena de morte e aborto, mas eu acabei tirando esses temas porque ia ficar muito grande e não ia caber. Mas essa informação é importante.
Bom, agora a gente vai fazer uma visita por aqueles 3 mundos, como é que os princípios do homem são desmembrados e remontados no processo da vida e da morte. Então, a gente, considerando aqui um homem vivo, né? Então, a gente está aqui na etapa 1, tá? A gente está vivo aqui na Terra com todos os nossos princípios, né? Então, etapa 1. No ser humano vivo na Terra, os 7 princípios estão todos agrupados, quer ele esteja em estado de vigília, de sono ou em estado alterado de consciência. Em qualquer desses casos, a gente está completo aqui com os 7 princípios. Etapa 2. Princípios do ser humano imediatamente após a morte. O que acontece? Esse processo pode durar alguns momentos, horas, dias, semanas, meses ou anos. É aquele caso da... Cada um tem um caso, né? Dependendo de cada pessoa. Então, imediatamente após a morte, aí eu desmembrei aquela figura, eu deixei apenas os princípios que vão ficar aqui na Terra, que são a tríade inferior, que é o corpo físico, o prana, que é justamente a vida que perdeu, né? E o duplo astral. Esses 3 vão ficar aqui com a morte, a tríade inferior permanece na Terra. E o quaternário, os outros 4 princípios, sobrevive no Kama Loka. São os 4 princípios superiores, tá? Eu desmembrei ele também numa figura didática aqui apenas, tá? O 4º princípio, o Kama, o 5º, Manas, o 6º, Buddha e o 7º, o Atman. Vão para o Kama Loka. E vão passar uma temporada ali, tá? Nesse purgatório, para a tradição cristã, né? Então, na terceira etapa, os princípios do ser humano, aí vai acontecer uma luta mortal, que o mestre usa entre aspas, pela quintessência de Manas, da mente. O melhor que a gente produziu durante aquela última vida, todos os pensamentos altruístas que a gente teve, tudo de bom que a gente pensou, é disputado pelos princípios, o 4º aqui, que é o Kama, e o 6º, que é o Buddha. Então, ocorre essa luta mortal pela quintessência. Quintessência é aquilo que há de melhor numa coisa, né? Isso acontece pouco antes da segunda morte. Ó, outro conceito importante. Segunda morte, o que é a segunda morte? É quando essa entidade, também é outra coisa importante. Quando a gente está aqui com os 7 princípios, a gente é um ser humano. Depois passa a se chamar de entidades. Tá? Então, quando já separou, não estão mais os 7 princípios, aqui a gente tem já uma entidade aqui e uma entidade aqui. E agora vai ter uma outra entidade que vai, quando tiver a segunda morte, a entidade se separa, deixa aqui. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu acho que eu avancei demais. A luta mortal entre as 2 e aqui, bom, 4ª etapa, né? Casos normais. Casos normais também, porque tem exceções, tá? Que eu não vou entrar nelas aqui. Os princípios do ser humano após a segunda morte, ou seja, após a luta mortal pela quintessência da mente, que foi vencida por Buddha, que é o 6º princípio. Então, aquele lá, o normal é acontecer isso, tá? Os nossos princípios superiores vão ganhar essa luta mortal e vão entrar com aquela quintessência do que a gente produziu na última vida no céu ali, tá? Então, ali, ó, a dualidade superior venceu a luta mortal e levou tudo de bom que a gente produziu para incorporar no que a gente é, para todas as vidas seguintes. Então, tem a metáfora do colar de contas, né, de pérolas. Cada vida é uma pérola que vai sendo colocada e depende você pode ter vidas que você faz um perolão ou uma perolinha, né, dependendo do que você produziu aqui no mundo das causas. E aí, aquela entidade ali vai ficar uma temporada no Devachan. Então, nessa etapa, simultaneamente, há princípios do homem que morreu em 3 lokas, né? Tem aqui os 3 primeiros, que eu já botei ali meio sendo decomposto, né? E aqui tem outra dualidade que também deve ser decomposta, se tudo correr bem. E aquela lá é a parte eterna nossa, tá? São os princípios superiores. Então, a entidade devacânica, o ego, entra em samadhi akáshico no Devachan. E aí, nos casos normais, esses princípios superiores do ser humano permanecem no Devachan em gestação espiritual durante 1000 a 1500 anos. Enquanto os princípios Kama e Manas inferior são dissolvidos no Kama Loka em aproximadamente 100 a 150 anos. Então, tem aqui uma 10 para 1 aqui, né? A chance de o 4º e o 5º princípio ficam aqui para ser dissolvidos, mas vão retornar como elementais humanos, que são as tendências nossas para as outras vidas. Tá?
Isso tudo a gente gerou, então a gente vai ter que carregar até conseguir dissolver. Tá? Então, nos casos normais, 1.000 a 1.500 anos após sua... Peraí, deixa eu ver. Ah, tá certo. 1.000 a 1.500 anos após sua entrada no Devakan, os princípios superiores do ser humano preparam-se para sair para a próxima encarnação, enquanto os princípios inferiores, Kama e Manas inferior, foram dissolvidos no Kama Loka ou transformaram-se em elementais humanos ou tânricos. Então, essa frase é a frase-chave da explicação. O karma, com seu exército de skandhas, aguarda o ego no limiar do Devakan. O que quer dizer isso? O exército de skandhas são as tendências nossas, que justamente tudo que a gente produziu na última vida foi dissolvido e virou skandhas, tendências. Tá? E quando a parte espiritual sair lá de cima, os 3 princípios superiores saírem, eles vão ser remontados com essas tendências que a gente tinha na vida anterior. E remonta os 7 princípios para a vida seguinte. Tá? O mestre resume aqui numa frase. Ó. Assim como a existência física tem sua intensidade acumulativa, então ele bota assim, a existência física começou ali na Terra, no verde. Tá? Então a gente tem a infância, a plenitude e senilidade. E aqui embaixo a morte. Tá? Término da existência física. Esse é o normal. E depois você tem aquela gestação espiritual no Kama Loka e vai começar no Devakan ali. Início da existência espiritual, vai ter uma palpitação da vida psíquica, plenitude, semi-inconsciência, gradual esquecimento e letargia, total esquecimento daquela vida espiritual e uma gestação física agora para a gente voltar aqui. Tá? Então, esse processo, qual é o tempo, os tempos médios? Né? Então, aqui, entre a gente sair do Devakan e a morte natural, aqui no mundo das causas e atividade, eu coloquei um tempo médio aí de 100 anos. Vamos botar um prazo, contando a gestação, 100 anos de vida. E depois aqui aconteceria a morte natural. E depois a gente vai passar aquele tempo no Kama Loka, desde algumas horas até uns poucos anos. Né? E aí acontece a segunda morte e a gente vai entrar no Devakan. E aí permanece lá de 1.000 a 1.500 anos. Então, se tudo correr bem, correr bem não. Isso é o processo previsto para cada um de nós. Tá? Agora, quando a pessoa começa a ter depressão, o que acontece? Esse aqui é um trabalho bacana que fizeram lá na loja de Singapura, da Sociedade Teosófica, mas está todo em inglês, mas vale a pena consultar, que eles fizeram uma compilação de todas as citações também sobre suicídio. Então, eles falam que mais de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm uma doença mental no momento de sua morte. E a doença mais comum é a depressão. Agora vem aquela frase que eu tinha falado no início, que é, para mim, a frase mais importante das cartas dos Mahatmas. Tá? Os nossos pensamentos no mundo das causas. Então, como é que a gente gerencia nossos pensamentos? O que acontece quando um ser humano pensa? Então, os mestres falam, cada pensamento do homem, ao ser produzido, passa ao mundo interno e se torna uma entidade viva, entidade ativa, associando-se, amalgamando-se com um elemental, aqueles reinos inferiores que a gente viu lá. Tá? A gente comanda. Qualquer projeto que a gente tem, bom ou mal, o elemental dá vida a ele. Ele não tem, como o nível de consciência dele é muito baixo, a gente viu lá que é primeiro grau de consciência, né? Ele acha que a gente aqui, humano, pensando, isso é coisa boa, vamos fazer. Né? Então, se você tem pensamentos negativos, ele vem construir. Se é pensamento positivo, ele vem construir também. Então, nossos pensamentos se amalgamam com esses elementais, e ele fala, isso é, com uma das forças semi-inteligentes dos reinos, né? Daqueles 7 reinos. Amalgamar, o que é? É misturar, fundir ou mesclar. Né? Então, nosso pensamento vai ficar fundido com o elemental. Tá? Então, e aí a gente pensar numa coisa, esses pensamentos, ele sobrevive como cada pensamento nosso sobrevive como uma inteligência ativa, uma criatura gerada pela mente, por um período mais curto ou mais longo, proporcionalmente a duas coisas, a intensidade da ação
proporcionalmente à intensidade da ação cerebral que o gerou. Então, se você pensar em alguma coisa com muita intensidade, você vai criar um pensamento amalgamado com o elemental que vai sobreviver mais tempo. Então, cada pensamento do homem é uma criatura gerada pela mente que sobrevive por um período de tempo variável. Agora, se você pensar com muita intensidade todo dia, você está fazendo ele ficar mais forte ainda, né? Então, depende da intensidade e da duração que você está dando para os seus pensamentos. Né? Então, agora vem a frase. Ó, desse modo, um bom pensamento é perpetuado como uma força ativa e benéfica. Um mau pensamento como um demônio maléfico. Então, nesses casos de depressão, e eu falava isso muito com meu amigo, por isso que eu fico mais... Eu li essa frase para ele, mas não... Você pensa naquilo e vai... E ele era a pessoa mais intensa que eu já vi, muito intenso em tudo que pensava, né? Então, você fica pensando naquela... planejando pensamentos destrutivos, né? E isso vai se amalgamando e vira uma criatura que interage com você. Assim, o homem está constantemente ocupando sua corrente no espaço com seu próprio mundo, um mundo povoado com a prole de suas fantasias, desejos, impulsos e paixões. E aí, esse nosso conjunto, o ser humano com os seus pensamentos aqui todos amalgamados, isso interage com outras pessoas. Tá? Então, esse mundo povoado com a prole de suas fantasias, desejos, impulsos e paixões é uma corrente que reage sobre qualquer organização sensível ou nervosa que entre em contato com ela na proporção de sua intensidade dinâmica. O que quer dizer isso? Se chega perto de alguém que está com aqueles pensamentos negativos, tudo aquilo te impacta. Ou positivos, né? A isso os budistas chamam de skandhas. E os hindus dão o nome de karma. Então, esse que é o karma. Você pensou numa coisa, você criou, e aquela coisa que você criou vai te afetar. O adepto, né, os Mahatmas, eles produzem essas formas conscientemente, mas produzem conscientemente formas benéficas. Né? Os outros homens as atiram fora inconscientemente. Então, se a gente tiver a noção de que cada pensamento nosso, a gente pode gerenciar ele, a responsabilidade no pensar, não é nem no fazer, né? Não é nem no falar, nem no fazer, é no pensar. Né? A gente pode trabalhar esse tipo de pensamento positivo, né? E evitar os negativos. Né? Então, os pensamentos são coisas, têm resistência, coerência e vida, são entidades reais. Outra informação importante sobre a depressão é isso aqui. Na natureza existe um tríplice esquema evolutivo. Tá? 3 esquemas separados de evolução que em nosso sistema se acham entrelaçados e combinados em todas as partes. Aí, simbolicamente, eu coloquei aqui os 3, tá? A evolução monádica, que vai ficar em amarelo, a intelectual em verde e a física em roxo. Tá? Então, a gente tem que trabalhar o físico, o mental e o espiritual. E essa evolução espiritual do homem interno, o homem interno é exatamente aquele que vai lá para o Devakan, tá? Aqueles princípios superiores. Homem interno e imortal constitui a doutrina fundamental das ciências ocultas. Então, entender essa evolução do homem interno é a principal doutrina das ciências ocultas. E aí, como é que você pode combater a depressão considerando essas 3 frentes aqui, né? No físico, por exemplo, alimentação, ingestão de todos os nutrientes necessários para a saúde mental, exercícios físicos, que promovem a desintoxicação e aumento do metabolismo, grounding, que é pisar descalço em solos úmidos, né? Andar na areia, na praia, por isso que a gente se sente bem, né? Quando anda na areia, que te dá um equilíbrio eletromagnético. Você consegue tirar todos os elétrons que estão soltos com você, você consegue equilibrar os seus elétrons soltos aqui. E tomar sol também, que é uma recarga energética justamente do prana. Tá? Isso na parte física, né? A gente pode trabalhar esses 4 elementos como uma técnica para combater a depressão. Na parte intelectual tem a meditação, que é o quê? Percepção do momento presente e de que não somos apenas a nossa mente. Né? Porque você, ao meditar, você consegue olhar a mente. Então, você vê, bom, se eu estou olhando a mente, eu não sou a mente. E o estudo, que é conhecer e compreender as leis da natureza, tornando-se um colaborador com essas leis. Né? Então, a teosofia, basicamente, para mim, é isso, é entender as leis da natureza e a gente saber como que a gente age
vai ao encontro do que essas leis querem produzir. Isso tudo também é uma forma de combate à depressão, né? E na parte espiritual, eu coloquei ali a plena atenção e confiança. Facilitar a conexão dos nossos princípios inferiores com os superiores, a partir da plena atenção nas leis da natureza e da confiança crescente nessas leis. Então, quando a gente estuda essas leis, a gente vai vendo que elas são leis válidas e que a gente pode se harmonizar com elas, né? E agora a parte principal, né? O suicídio nunca reduz o sofrimento humano. Por quê? Aí aqui também daquela citação do trabalho lá de Singapura, né? A maioria das pessoas que se suicidam não quer morrer, quer apenas terminar com o seu sofrimento. Por vezes, quem pensa em suicidar-se sente-se melhor porque decidiu morrer por suicídio e pode sentir uma sensação de alívio pelo fato de acreditar que seu sofrimento irá acabar em breve. Então, ao acreditar nisso, você está amalgamando aqueles pensamentos. E agora, com essa demonstração aqui, eu vou tentar mostrar que isso não é uma verdade. Tá? O sofrimento não vai terminar, vai piorar, na verdade. Então, a pessoa que sofre acredita que o suicídio terminará com o seu sofrimento. A pessoa que sofre está revoltada contra as provações da vida, resultado de suas próprias ações anteriores. As provações a influenciam a deixar baixar a cortina e, como ela imagina, acabar com eles, em vez de lutar com suas forças contra o mar de problemas que ela está vivendo. Então, isso é a fase de planejamento, digamos assim, né? Mas aí o que acontece após a morte por suicídio? Aqui que vem a informação crucial. O suicida destrói o corpo, mas continua mentalmente tão vivo quanto estava antes. Ele teria um final de vida determinado por uma intrincada teia de causas anteriores que o seu próprio ato deliberado não pode encurtar. Então, esse prazo determinado, o que é esse prazo determinado? Não é que você tem uma data de morte já definida. Isso é como atualmente tem aí a epigenética, né? Dependendo do seu estilo de vida, você vai ter uma vida que não depende só dos seus genes. A epigenética é além da genética, né? Então, você vai configurando a quantidade de vida que você tem pela frente, né? E se não, você tem, por exemplo, você está com 50 anos e levando uma vida destrutiva, né? Que vai morrer. Aí você está ali já daquele jeito, fumando desbragadamente e tal, você vai morrer, sei lá, com 70. Agora, se você muda o seu estilo de vida, você passa, né, eles falam até disso, ganha alguns anos de vida e tal, né? Então, você tem um outro prazo previsto, né? Então, esse seria esse final de vida determinado. Essa teia de causas seria essa, né? Então, até esse final de vida determinado, devem-se esgotar todas as areias, aí vem com essa metáfora da ampulheta ali, né? Todas as areias designadas para ele. Você pode apertar e esmagar a metade inferior da ampulheta, de modo que a areia impalpável que cai da parte superior seja dissipada pelas correntes de ar que surgem, conforme ela desce. De forma despercebida, aquele fluxo acabará por esgotar-se, apesar de continuar ocorrendo até que todo o estoque no recipiente superior seja exaurido. Quer dizer, tem um tempo determinado ali, tá? Então, assim você pode destruir o corpo, mas não o período designado para a sua existência senciente. O que é senciente? Senciência é a capacidade dos seres de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. Então, isso significa o quê? Que o suicida continua percebendo tudo que ele estava sentindo em vida, só que sem o corpo físico. Então, ele destruiu o corpo, mas não destruiu o período de existência. Ele continua tendo uma existência sentindo as coisas ruins, mentais, que o levaram ao suicídio. Só que agora ele sente isso o tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você pode destruir o corpo, mas não o período designado para a sua existência senciente, período predestinado, porque é simplesmente o efeito de um plexo, de um conjunto de causas, a ser interrompido antes da dissolução da personalidade. Ou seja, você só vai interromper a sua existência senciente pouco antes da destruição da personalidade.
e isso deverá ocorrer apenas no período designado. Vamos ver como é que acontece isso. Então, você vai ter anos adicionais de vida consciente no cama louca quando se suicida. E aqui os mestres explicam como é que isso acontece, né? As causas que produzem um novo ser determinam a natureza do karma são, primeiro, ânsia ou desejo de existência sensível. Segundo, a realização ou consumação daquele desejo. E o médium ajuda ambos a despertar e a transformá-los em nada mais que um elementário, seja ele um suicida ou uma vítima de acidente. Elementários são essas cascas, é aquela parte que fica no cama louca depois que a parte superior sobe, tá? Sobe para o Devachan. Aí, de novo, a regra é que uma pessoa que tem uma morte natural permaneça desde algumas horas até uns poucos anos dentro da atração da Terra, isso é no cama louca. Mas há exceções, no caso dos suicidas e daqueles que têm uma morte violenta em geral. Agora que vem a explicação do mestre. Consequentemente, um desses egos, por exemplo, que estivesse destinado a viver, digamos, 80 ou 90 anos, mas que se matou ou foi morto por acidente, vamos supor, aos 20 anos, teria que passar no cama louca não alguns anos, mas, nesse caso, 60 ou 70 anos, como um elementário, ou mais precisamente, um andarilho terrestre. Então, a pessoa se suicida aos 20 e iria morrer aos 90, ela vai ficar 70 anos no cama louca, consciente do que está acontecendo. Então, como é que são os tempos médios em cada mundo? Aqui no mundo das causas e atividades, no caso do suicídio, como é que acontece? Você tem aqui, então, os anos de vida na Terra até o suicídio, né? Nasceu e, aqui, morte por suicídio. E depois, o que acontece? Eu vou deixar esse período aqui para mostrar depois, tá? Vai ter, desde algumas horas até uns poucos anos no cama louca, o processo normal continua. E depois, depois da segunda morte, os 1.000 a 1.500 anos no Devachan. E agora aqui sim, ó, anos adicionais de vida consciente no cama louca, até quando ocorreria a morte natural do suicídio. Então, essa aqui é a explicação de que por que o suicídio não resolve o problema. Você vai passar esses anos todos aqui, que estaria vivo, mesmo que sofrendo aqui, né, que sofra 16 horas por dia e durma 8. Você tem 8 horas de não sofrimento, né? E sem falar que o corpo físico amortece muito desse sofrimento. Então, por isso o suicídio é inútil, pois o sofrimento continuará aumentado. Por que aumentado? Porque você está sem o corpo físico. Então, aqueles pensamentos mentais ainda fazem sofrer mais ainda. E ininterruptamente, né? Qualquer homem, em quaisquer circunstâncias que sejam, chamado a pôr fim à sua vida, será culpado de tão grande crime. Nenhum homem, repetimos, tem o direito de pôr fim à sua existência simplesmente porque isso é inútil. Se resolvesse o problema, a Blavatsky não falaria isso. Qualquer coisa é melhor do que cometer suicídio, a mais vil e covarde de todas as ações. E ainda tem outro perigo, que são os médiums, tá? Grande perigo para os suicidas. Então, aqui ele vai explicar. Ó. Os suicidas que, tolamente pensando em fugir da vida, descobrem que ainda estão vivos, têm bastante sofrimento à sua espera, a começar por essa própria vida. Seu castigo é a intensidade dessa última. Havendo perdido pelo ato imprudente seu sétimo Atma e sexto Buddhi, princípios, embora não para sempre, já que podem recuperar os dois, em vez de aceitar seu castigo e aproveitar suas possibilidades de redenção, eles frequentemente são levados a lamentar a vida e tentados a recuperar um controle sobre ela por meios pecaminosos. O que ele quer dizer com isso? Ao um suicida conseguir um contato com o médium, ele vai ter de novo as sensações de vida. Que ele vai passar esses anos todos lá, ele fica querendo ter sensações de novo. Né? E aí ele fala que, em cama louca, a terra dos desejos intensos, os suicidas podem gratificar seus desejos terrenos apenas através de um intermediário vivo, um médium, e ao fazê-lo, ao final do período natural, eles geralmente perdem sua mônada para sempre. Então, ele diz que isso é um outro problema que você está gerando para você. Mas a gente fala, mas que punição é essa? Estão punindo, ele já se suicidou, ainda vai ser punido, mas é uma punição educativa. Tá? A ideia é, então o mestre fala aqui, ó, a motivação é tudo.
e o homem é punido no caso de responsabilidade direta, nunca em outros casos. No caso da vítima de acidentes, a hora natural da morte foi antecipada acidentalmente. Então, é um caso diferente, tá? Não é o mesmo problema. Ele não fica... Tem vários subcasos lá, não vou entrar neles aqui no caso de morte por acidente, mas no caso do suicídio, ele fala aqui, ó, no caso do suicídio, a morte é provocada voluntariamente e com um conhecimento completo e consciente de suas consequências imediatas. E agora, outra punição grande. Seja qual for a idade em que o indivíduo voluntariamente se desfaça do seu corpo, nessa mesma idade terá que sofrer morte violenta contra a sua vontade na vida seguinte. Então, se você se matou com 20 e poucos anos, na outra vida você vai morrer por 20 e poucos anos por um acidente, mas no caso um acidente que foi kármico, né? E qual é a causa disso tudo? Avidia, você não conhecer tudo isso que vai acontecer, você achar que é uma solução, né? Avidia é ignorância, né? Ignorar essas informações todas aqui. Então, assim como o assassinato, o suicídio nunca é justificável, por mais desejável que possa parecer. O ocultista que olha para a origem e o fim último das coisas, ensina que o indivíduo, qualquer homem, que é chamado a pôr fim à sua vida, é tão culpado por essa grande ofensa, como a nação que assume o direito de matar em guerra milhares de pessoas inocentes sob o pretexto de vingar um mal feito a ela. Todos esses raciocínios são frutos de avidia, ignorância, confundida com filosofia e sabedoria. E aí, como é que a gente pode erradicar todo esse mal? A Blavatsky fala aqui, ó, a questão principal é erradicar aquela fonte de todo crime e imoralidade. Qual é a fonte? A crença de que é possível para as pessoas escaparem das consequências de seus atos. Uma vez ensinada a elas a maior de todas as leis, karma e reencarnação, elas se afastarão do mal e o evitarão como fariam em caso de perigo físico. Então, aqui ela está enfatizando isso. Se você tirar a reencarnação desse processo, você realmente toda essa informação aqui fica perdida, né? Então, preservar a vida para poder evoluir, essa é a razão principal, né? Então, no budismo tem esse Pratimoksha, sutra, que datando do século IV a.C., né, que fala, também tem 10 mandamentos lá, então fala esse, não matarás nenhuma criatura viva, né? A mesma coisa do cristianismo com os 10 mandamentos, né? Não matarás. E numa contagem de tempo, qual é o tempo útil que a gente tem para evoluir enquanto ser humano? Então, se a gente tiver aqui 100 anos de vida, sem suicídio, né? E mais ou menos 1.500 no Devakan, o que acontece? 100 anos de vida, 8 horas por dia dormindo, né? Então vai dar 1/3 mais ou menos. Então, dos 100 já baixou para 67 anos produzindo causas, né? E depois 1.500 anos colhendo os efeitos, ou seja, 4%. E se você ainda reduz isso, né? Então a gente tem apenas 4% desse tempo de vida, na vida e na morte, é um tempo útil para a nossa evolução. Então, por conta disso, né, preservar a vida no mundo das causas, que é o nosso aqui, é a condição necessária para a evolução do homem, que ocorrerá gradualmente com o aumento de sua consciência, à medida que acumula experiências. E esse gradualmente chega, inclusive, no Lanrim, que é a senda graduada, né, que é prevista pelo Tsongkhapa, que é uma forma já de você entrar na senda dos adeptos, né, da senda oculta. Então, é isso aí. Obrigado.